Bom, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais um Pod NASA. Essa edição nós estamos comemorando aqui a Semana do Meio Ambiente. Então, a ideia hoje é a gente bater um papo aqui a respeito das nossas ações aqui relacionadas a esse tema, né? Esse ano a gente está desenvolvendo um projeto muito importante na escola, que é o projeto Lixo Zero, né? Então, eu acho que a ideia é a gente refletir um pouco aqui hoje, né? É possível ser lixo zero, né? Então, queria convidar vocês primeiro para se apresentarem, né? Para a gente poder conversar um pouquinho. Bom, eu me chamo Roberta, trabalho aqui no Colégio Nacional há um bom tempo e hoje eu estou representando a supervisão geral hoje do colégio e faço parte do Comitê de Sustentabilidade da escola também. Eu sou a Letícia, junto com a Ana Júlia, que a gente está representando o nosso grupo, que a gente inova NASA do nosso projeto, que é similar ao seu, que é sobre a sustentabilidade, os desafios que a gente enfrenta dessa sustentabilidade no dia a dia, no ambiente escolar. E é isso. Eu sou a Ana Júlia, né? A gente faz parte do projeto Sustentação. A gente é do primeiro FI da Rondon. E é isso. A gente veio aqui para falar sobre nosso projeto, como que ele tá indo. É isso. Legal. Então, eu sou o Ivo, eu sou biólogo, sou professor da rede estadual de ensino, e também faço parte do Comitê de Sustentabilidade aqui da escola. Eu estou na coordenação desse grupo, junto com o Iago. O Iago, infelizmente, hoje não está aqui com a gente, porque ele está trabalhando lá na horta da Ibiporã. Então, uma pena ele não poder estar, mas com certeza, numa próxima oportunidade, ele vai estar aqui com a gente, né? Sim. E, bom, acho que é isso. Acho que para a gente começar aqui o nosso bate-papo, acho que a Flor é a mais antiga, né? Tem mais tempo de casa aqui na nossa escola. Então, eu queria saber um pouquinho, Flor, de você, assim, como que você enxerga essa história da escola com a sustentabilidade. Eu me apresentei como Roberta, mas o meu sobrenome é Roberta Flor. Então todo mundo na escola me conhece por Flor. Quase ninguém se conhece por Roberta. Acho que só minha mãe me chama de Roberta. Bom, mas desde que eu entrei na escola há uns 15 anos atrás, eu sempre ia observando a história, né, do Colégio Nacional. A sustentabilidade sempre foi um desafio e uma defesa que a escola fez, né? Então, isso vem se desenvolvendo, inclusive, no nosso projeto pedagógico, né? Então, há tempos atrás, desde o início lá da escola, há 40 anos atrás, estamos comemorando aí 40 anos do Colégio Nacional, né? Essa sempre foi uma preocupação, né? E com o desenvolver do projeto pedagógico que é chamado Tem Jeito Sim, que é o nosso projeto, e fala-se muito disso, né? Porque a sustentabilidade, ela tem jeito sim de fazermos um planeta melhor para os nossos aí filhos, netos, né? Para a nossa geração futura. Então, esse é sempre o pensamento, né? Cuidar da gente, cuidar deste lugar e cuidar do nosso planeta, né? Então, o nosso projeto ele vem sempre desenvolvendo. Acho que um grande carro-chefe que a escola tem voltado para esse, de ações mesmo, voltada para a sustentabilidade, foi que desde 2018 a escola tem os copos. A gente deixou de usar copo reciclável, que é aqueles copos plásticos, né? Então, a gente tem os nossos copos para uso tanto dos alunos no nosso PEN, que é o nosso programa de educação nutricional, dos lanches dos alunos, né? Dentro da nossa convivência, para os professores, em qualquer evento, né, interno da escola, a gente utiliza os nossos copos. Então, é um copo vermelho para suco, para água, e um copo preto para o café. Eu acho que isso é um grande diferencial que a escola trouxe, um grande investimento e que faz com que a gente inicie aí um processo para sair desse plástico, né? E isso vem também no projeto pedagógico da escola. Lá na educação infantil a gente tenta muito sair do plástico, então reutilizar materiais e tudo mais. Então acho que é algo que se evidencia desde a preocupação dos mantenedores da escola, mas que se evidencia no projeto, né, no dia a dia da escola mesmo. Então, assim, temos comitê de sustentabilidade, né, na escola há um bom tempo, que se desenvolve com o trabalho. Então, é muito interessante ver o quanto isso sai do papel, sai da preocupação, né,
de cabeça mesmo e vem para a prática dentro da escola. Excelente. Você falou do copo aí, eu fiquei lembrando, né, que é uma ação que já tem muito tempo e que cada vez mais a gente quer avançar, né? Esse ano a gente está discutindo bastante lá no comitê a questão dos eventos, né? Também de abolir os descartáveis dos eventos também, né? Festa da família, festa junina. Claro que é um passinho de cada vez, mas a gente está querendo processo, avançar né? Porque a gente hoje, dentro da escola, a gente faz uso dos nossos copos, né? Então, a gente quer isso avançar para os eventos externos, né? Então, é um grande desafio, mas que acreditamos ser possível aí a um longo prazo, né? A curto prazo até. Eu acho que nessa história, né, é importante a gente pontuar alguns parceiros, né, que a gente tem, algumas fontes aí que a gente bebe para desenvolver as nossas práticas, né? A gente é uma escola que é associada aí da Rede PEA Unesco, né, que é uma organização que no mundo todo promove a questão da sustentabilidade nas escolas, a questão da cidadania, da cultura da paz, né? Somos signatários também da Carta da Terra, né? Eu acho que é uma bússola ética muito importante, né? Nesse momento que a gente vive no mundo, né? De degradação ambiental, de intolerâncias diversas, né? Então acho que um documento importante que a gente usa para poder desenvolver todas essas nossas ações, né? Está se reorganizando uma associação da Carta da Terra no Brasil, né? Como parte da Carta da Terra Internacional, que a gente tem participado também. Então isso é muito importante. E nesse ano a gente também está fazendo uma capacitação com o Instituto Lixo Zero Brasil, né? Estamos trazendo esse compromisso do lixo zero, né? Acho que no decorrer aqui a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso também, mas são ações muito importantes, né? E esse ano também a gente está participando da primeira edição do selo Escola Sustentável do DEMAI, né? Que foi uma ação importante também. Conquista. A gente foi contemplado com esse selo, estamos em contato com eles para desenvolver, né, esse projeto também. É um projeto que visa ter ações de engajamento dos estudantes, né, então é uma ação importante também, né, então a gente está junto aí com todos esses parceiros para desenvolver o nosso trabalho, né. E aí estou muito feliz que nós estamos aqui com a juventude hoje, né? A Ana Júlia e a Letícia. Muito bom a gente ter aí vocês, né, interessadas, engajadas com essa questão. A gente ficou sabendo que vocês estão pensando em um projeto aí, né? Desenvolver um projeto que tem a ver com a questão da gestão dos resíduos. E a gente queria que vocês contassem um pouquinho para a gente. O que vocês pensaram aí? Bom, o nosso projeto ele veio com base na sua apresentação, né, do Inova NASA. E quando a gente começou a trabalhar com ele, acho importante lembrar também que esse projeto não é só nosso, a gente tem mais 3 participantes com a gente. Mas quando a gente começou a elaborar sobre ele, nosso objetivo era ficar só na escola, né? A gente queria tentar conseguir uma melhor separação de todos esses resíduos dentro da nossa escola. Só que enquanto a gente ainda está elaborando, a gente começou a pensar que é importante a gente levar essas soluções para outros lugares também, né? Outras instituições, porque não é só sobre o Nacional ser um colégio que trabalha com sustentabilidade, é sobre tudo, né? Porque esse é o nosso objetivo, e enfim. Então, o nosso objetivo maior agora é conseguir encontrar uma solução para a gente separar esse lixo de uma maneira correta e de uma maneira mais prática, que dê para outros lugares também trabalhar com isso, não só a nossa escola. Ai, calma. É isso. É conseguir encontrar soluções que dê para trabalhar em outras instituições, porque o Nacional assim, não é mais fácil de trabalhar, mas com todo esse apoio
que a escola recebe, às vezes fica mais tranquilo de trabalhar aqui. Mas a gente busca encontrar um jeito de conseguir trabalhar em outro lugar também. Isso, voltar para a comunidade, né? Como um todo, para a Exatamente. cidade. Como a Ana Júlia estava falando, é muito fácil quando a gente está no nosso lugar, assim, onde a gente tem costume, né, de estar ali. E quando a gente fala do nosso projeto para outros lugares, é justamente essa ideia de expandir, porque a gente está focado no ambiente escolar. Claro, sustentabilidade diária é muito importante nesse contexto. Então, é justamente expandir para esses outros lugares, para a gente conseguir ter melhor isso, porque a gente analisa, né? Por exemplo, como ela falou, é muito fácil a gente trabalhar no lugar que a gente está. A gente observa, igual você falou dos copos, é muito evidente isso, né? É muito bom, mas tem que ter também uma boa estrutura, questão de consciência. E é muito fácil a gente trabalhar quando a gente está nisso, então a gente vai realmente, como ela falou, tentar encontrar uma solução para a gente elaborar isso e conseguir resolver, né? Ver se consegue lixo zero. É um desafio, né? Porque a produção de lixo que a gente tem, nós fizemos recentemente, né, Ivo, o processo de pesagem, né, de produção de lixo nas unidades, vocês devem ter vivido isso na unidade da Rondon, né? E se você olha a quantidade de lixo que é produzido diariamente dentro da nossa escola, é incrível, assim, é uma quantidade enorme. Quando você pensa nisso, isso só dentro do Colégio Nacional, né? Então, quando você abre e olha para a cidade como um todo, né, em outras escolas, em todos os lugares que existem dentro, né, da cidade de Uberlândia, e aí se você abre mais ainda, pensa nisso em estado, país e tudo mais, né, é uma produção de lixo absurda, né, e que infelizmente nem todas as cidades possuem uma estrutura, né, de descarte desse lixo, né? Então aqui em Uberlândia a gente tem um aterro sanitário, mas na maioria, algumas cidades a gente não tem, a gente tem os lixões mesmo, né? Então, assim, a gente devolve para a natureza uma quantidade enorme de lixo, né? Então, o projeto de vocês é interessantíssimo, é você pensar além da nossa escola, né? É você pensar que isso vai influenciar a cidade, vai influenciar o estado, né? E o país e tudo mais. A ideia é essa mesmo, é a gente criar uma consciência geral, né? Eu acho que esse é o espírito mesmo, assim, eu vou discordar um pouquinho de que seja fácil a gente trabalhar no nosso lugar. Eu acho que no sentido, assim, de que a gente está disposto a isso, é uma facilidade, né? Então a gente está refletindo sobre isso, está querendo fazer, estamos no caminho, né? Então acho que a facilidade mora aí. Mas daí para a gente conseguir atingir o nosso objetivo de ser lixo zero, né, de destinar para o aterro sanitário só 10% do total do resíduo, é um grande desafio, né? E a gente fazendo o processo da gravimetria, eu acho que ficou mais evidente isso, né? Então acho que nós temos muito chão para caminhar ainda, mas é isso, com o apoio de vocês, com o engajamento de todas as equipes, eu tenho certeza que a gente vai avançar, né? É porque envolve uma questão de consciência, né? Porque assim, você orientar, aqui é a separação do lixo, aqui você coloca o rejeito, aqui você coloca o reciclável, é uma coisa. Mas você criar a consciência na cabeça das pessoas de que é preciso fazer isso, porque ou a gente age agora, ou daqui a um tempo o nosso planeta não vai ter mais recursos naturais para nos sustentar, né? Isso é muito difícil, porque assim, não só dos adolescentes, das crianças, mas o adulto em si, né? A gente vê ainda uma grande dificuldade de criar nas pessoas a consciência disso, né? De que é preciso agir nesse momento para a gente conseguir ter um planeta, ter um meio ambiente saudável, né? Para as nossas futuras gerações, né? Então essa consciência é o grande desafio. Seguindo o gancho que você falou sobre consciência, eu acho que é muito mais complicado e complexo até do que a gente pensa. Porque a gente sabe que lixo sempre foi algo do nosso, assim, da gente ouvir falar, não faça isso, não faça aquilo. Só que é muito complicado fazer sair do papel, da fala. A prática é muito mais, assim, de realmente fazer. E quando a gente olha nesse contexto da escola, é muito mais complicado, porque muitos alunos não se interessam. Eu vejo que isso é um grande problema, sabe? Uma falta de desinteresse nesse assunto, ou até mesmo de fazer. Às vezes sabe, mas não faz. Não faz. E eu acho que é muito importante também, já pegando um pouquinho da solução,
fazer coisas que vão engajar, que vão querer a pessoa fazer. Uhum. Isso é muito importante, trazer os jovens para isso e começar desde cedo, para virar um hábito, Uhum. não só algo falado. Uhum. Essa questão de começar desde cedo, eu venho de uma educação infantil, trabalhei por um tempo na unidade Biporã, né, que tem as crianças pequenininhas, né, então a partir de 2 anos e tudo mais. Então, o Comitê de Sustentabilidade começou a ter ações sobre essas crianças, e a gente tem sempre 2 lixinhos em cada salinha, né? Então, eu tenho o lixinho do rejeito, onde que eles jogam as cascas de frutas e tudo mais, e o do reciclável, né? E a gente vem conversando com as crianças desde 2 aninhos, né, sobre essa separação. E você vê que é dali, porque se você começa, a educação infantil ela é uma base, né, para você criar jovens como vocês, interessados, né, nessa temática e tudo mais. Então, desde os pequenininhos, se você começa com um exemplo, porque a gente educa também através do exemplo, né, a gente tem grandes chances de construir aí um planeta melhor, né, com jovens interessados, né, com pessoas mais conscientes, né. Então, a gente vê até os pequenininhos lá, já nessa busca de separar o lixo, pegar a casquinha da banana, em vez de jogar no azul lá, joga já no pretinho e tudo mais, né. Então, é um trabalho de formiguinha que deve se começar também pelos pequenininhos, né? Não, exatamente. Eu acho que é bem por aí, assim, né? E, assim, aqui a gente está falando de um tema específico, que é a gestão dos resíduos sólidos, mas se a gente pensa a sustentabilidade, ela não se resume só a isso, né? Então, o que eu acho que é a grande questão aqui do projeto em si, né? A gente entender que o projeto Lixo Zero, ele é uma ferramenta, né? Ele não é o fim em si mesmo. Ele é uma ferramenta para a gente contribuir com a mudança de consciência, né? Para que as pessoas, uma vez que a gente está em movimento, né, a gente tem que ir mostrando, ó, aqui é importante, a gente tem que fazer isso, mas não é só isso, né? Tem mudança climática, tem uma série de outras questões que eu acho que dialogam também, né? Então a gente tem essa compreensão que quando a gente atingiu o nosso objetivo e for lixo zero, não encerra aí, né? Ele foi uma ferramenta para a gente poder fazer essas discussões, poder avançar, né? Formar pessoas que vão estar conscientes e cobrando, né, essas demandas, porque, obviamente, a resolução do problema do lixo no mundo não depende só da escola, só do colégio, né? Sim. Então, eu acho que é nesse sentido, contribuir com esse avanço de consciência, né, nesse sentido. Essa temática que você levantou é muito importante. Até o uso responsável dos recursos que a gente tem hoje, né? O recurso da água, o recurso da energia, né? Então, dentro da escola, né, como que eu posso economizar a água, né? A energia, né? O ar-condicionado, que às vezes o ar está ligado, eu saio, deixo a porta aberta, né? Eu deixo a luz acesa, né? Então, tudo isso são ações voltadas, né, para esse cuidado com o meio ambiente, o uso responsável desses recursos que o planeta nos oferece, né? A gente vê aí muita mudança climática, né? Períodos prolongados de seca, às vezes chuvas intensas, né? Então, tudo isso é uma alteração do clima, né? E que se a gente cuidar melhor dos itens que a gente tem hoje, né? Da água, de N coisas que vão ter consequências, a gente também uma ação de sustentabilidade, né? Dentro do PEN, né, o consumo consciente dos alimentos, né, saber evitar os desperdícios, né, tudo isso são ações sustentáveis. Né? Beleza. E meninas, conta pra gente aqui, no desenvolvimento do projeto aí, já surgiu alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês acham que a gente poderia contribuir? Como que vocês estão vendo isso aí? Eu acho que, assim, a nossa maior dúvida mesmo é como que a gente implementaria isso na escola. Como que a gente faria com que isso fosse atrativo para as outras pessoas. Porque a gente, de certa forma, a gente acha que é interessante trabalhar. Mas muitos jovens não vê interesse. Às vezes tem palestra lá no colégio e, assim, nem dá atenção. E acho que é mais nisso. Como que a gente encontrar uma solução que vai ser atrativo para todo mundo? Que todo mundo vai olhar e falar, nossa,
tem razão. É importante trabalhar isso. É importante a gente ser mais consciente nesse ponto. Eu acho que isso é o que mais trouxe dúvida pra gente até agora no projeto. Eu acho que essa é a grande questão, na verdade, né? Porque se a gente, Todos nós. se a gente extrapolar aí dos muros da escola, a gente pode colocar, né? Como que as pessoas, de maneira geral, vão entender a importância disso, se engajar, né? Eu acho que na escola especificamente, o que a gente pensou no projeto tem a questão da gravimetria, né, essa pesagem, medição do volume, que são os estudantes que estão fazendo, né, junto com os professores. Então, acho que isso ajuda a chamar a atenção para a problemática, de certa forma. A gente está desenvolvendo um projeto na educação infantil fundamental 1, que são os guardiões da natureza, né? Então vão ter duplas por sala a cada 2 semanas, que eles vão ter essa função de estar atento, ajudar a fiscalizar, ajudar a ensinar, esse resíduo é aqui, está errado ali. A gente pensa que mais para frente também eles vão poder ajudar na gestão da compostagem, né? Então tem um momento da rotina deles ali que eles vão poder ir lá na composteira, condicionar, avaliar, ver o que precisa, né? E a gente pensa que vai ser um movimento interessante de, quando encerrar um ciclo das duplas, ter uma assembleia de guardiões, então para as crianças se reunirem, conversarem, né? No Fundamental Anos Finais, a gente está organizando a Convida, que é a Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida, né, que é uma iniciativa conjunta aí do Ministério da Educação com o Ministério de Ciência e Tecnologia, que é uma comissão que ela vai participar da organização da 6ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, né, que esse ano tem o tema Vamos Mudar o Brasil com Justiça Climática, né. Então, a ideia é que essa comissão, além de participar do cotidiano da escola, organize uma conferência, né, que eleja um projeto, que eleja um delegado para a etapa municipal, para a etapa estadual. Quem sabe o nosso delegado não vai para a etapa nacional também, que é uma preparação para a COP30, né? Vão sair propostas para a COP30, que acontece esse ano em Belém. Então, acho que tem isso. No ensino médio, acho que vocês estão aqui como representantes, né? A ideia é que a gente está estimulando que os projetos do Inova NASA abracem essa causa junto com a gente. Então, eu acho que são algumas ideias, né? Algumas coisas que a gente colocou aí, que nós vamos avaliando e vamos vendo como se desenvolve, né? Mas eu acho que tem uma questão mais de fundo, que é realmente as pessoas entenderem assim, não tem planeta B, sabe? Não tem planeta B. As pessoas precisam entender isso, né? Esse pronto, né? Não tem o que a gente tem. Se a gente não cuidar, se a gente não resolver o problema, a gente está destruindo nossa própria casa, né? Então, acho que isso tem que estar muito presente, assim, na nossa fala, na nossa prática, né? Pra gente... E eu acho, meninas, que essa preocupação de vocês, né, porque vocês citaram que há vocês têm essa preocupação, mas nem todos os alunos têm, né? E isso acho que é um processo gradativo de conscientização, né? O fato de vocês terem essa iniciativa de desenvolver um projeto voltado para a sustentabilidade, aos poucos é um trabalho mesmo de formiguinha, né? Vocês estão sendo exemplo para a turminha de vocês do primeiro ano, né? De repente vocês tocam o segundo, de repente vocês tocam o terceiro, né? É um trabalho de formiguinha, mas é algo que vocês isso não tem que servir isso tem que ser algo que estimulem vocês, né? A buscar, mesmo que vocês consigam atingir, sei lá, 20, 30 pessoas, 40, 50, vocês já mudaram a cabecinha desses, né? E esses podem mudar a cabeça de outros, né? Então é um processo que não é uma chavinha que você vira, né? Mas é algo que você vai tocando aos poucos, né? E tem que ser rotineiro, é aquele negócio assim,
vocês estão desenvolvendo um projeto agora no primeiro ano, né, não deixa morrer, né, leva para o segundo, leva para o terceiro, leva para a vida de vocês, né, leva para casa, leva para a mãe, para o pai, para a família, né, porque é uma conscientização mesmo, né, eu fico vendo, por exemplo, a cidade de Uberlândia, a gente tem a coleta seletiva, né, que a prefeitura oferece e tudo mais, né, então, assim, isso passa em diversos bairros da cidade, né, e às vezes isso não é divulgado, né, as pessoas não sabem, né, então, assim, leva para a família, alguém vai tomar consciência, falar, nossa, hoje eu vou separar o lixo, vou ver que dia que o coleta seletiva passa e tal, né, então, assim, é um processo gradativo, de formiguinha, mas que não pode morrer. Então, vocês estão no primeiro ano fazendo isso, não deixa isso morrer aqui no primeiro ano, né? Leva para o segundo, traz isso convida outros alunos para estarem com vocês na caminhada, né? E é desafiador, mas Sim. vale muito a pena. É igual né? como vocês falaram, realmente é um processo muito gradativo, né? Quando a gente olha no âmbito da consciência em relação a isso. E eu acho que o maior problema, além da gente achar algo para realmente implementar e ser algo engajador, é tornar um hábito. Porque é muito complicado, porque quando a gente olha para trabalhar com esse tipo de jovens, nessa faixa etária, quando já vê que já tem esse tipo de comportamento, é mais difícil ainda de mudar. Por isso que a gente fala da educação infantil, quão importante é evidenciar isso desde o zero. E agora, com isso, é realmente... mudar quando já tá ali na frente, né? Tem que tornar um hábito, é mais complicado mesmo. Mas é possível, né? Assim, é complicado, desafiador, e às vezes vocês vai ter alunos que vocês não vão conseguir acessar, porque é também algo cultural, né? Porque essa questão da sustentabilidade, da separação do lixo, do olhar consciente para a natureza, acaba que é também algo cultural, que vem, né, da sociedade e tudo mais. Então, é realmente desafiador. Mas, aos poucos a gente vai tentando, né, trazer para uma linguagem jovial, né, porque eu e o Ivo já passamos dessa jovialidade, mas vocês que estão aí, né, tentem utilizar uma linguagem jovial, que acessem, né, a esse mundo, né, dos adolescentes e tudo mais. Buscar estratégias, contem com o pedagógico, né, que está aí para apoiar vocês e tudo mais. E aí eu tenho certeza que vai surgir boas ideias aí ao final desse projeto. Que bom. Não, com certeza, eu acho que é isso, assim, é um grande desafio, mas como o nosso programa educacional diz, né, tem jeito sim, Tem jeito, né? Eu acho que é por aí que a gente tem que se inspirar, né? E eu acho que a gente precisa, vamos dizer assim, atacar em todas as frentes, né? Então, acho que tem essas ideias de engajamento, tem essa conscientização mais geral, mas eu acho que a gente precisa, por exemplo, falar a linguagem também de recursos, né? Recurso financeiro mesmo. Porque quando a gente analisa, né, assim, se a gente não separa o resíduo, se a gente mistura tudo, a gente está literalmente jogando recurso no lixo, está jogando dinheiro no lixo, né? Então, eu acho que os dados, né, que a gente está coletando na gravimetria, eu acho que eles são bem emblemáticos nesse sentido, né? E aí, possivelmente, vocês podem usar esses dados no projeto para ajudar a justificar e mostrar, né? Porque são números impactantes, né? Assim, a gente fez a gravimetria na Ibiporã, na Arapuru, na Rondônia e na México. Ainda falta concluir na Araguari, né? O que a gente encontrou aqui, né? Nessas 4 unidades, vão ser quase 67 toneladas de resíduo em 2025, né? Então, assim, é uma quantidade grande, né? Eu acho que uma parte do projeto também é reduzir, né? Eu acho que uma meta é a gente pensar em como que a gente reduz essa quantidade. Mas disso, a gente está... na gravimetria, a gente pesa por diferentes tipos de resíduo, né? O que a gente encontrou de dado por enquanto é que 50,6 ainda é rejeito, né? Então, acho que é importante a gente separar esse conceito de rejeito, né? Porque às sim, vezes a gente pode ter algumas pessoas que ainda tenham boa, dificuldade com esses conceitos. excelente.
Então, vamos lá. A gente tá fazendo a separação na escola em 3 tipos de resíduo, que são recicláveis, né? Que são materiais que podem ser reutilizados ou reciclados formando novos produtos. E papel, plástico, papelão, vidro, metais, né, em geral. O orgânico, que é tudo que sobra de alimentos, né? Seja da produção ali, sobrou uma casca, né, uma verdura, seja do desperdício, né? Um tema que a gente já falou, que é muito importante a gente avançar nessa conscientização, né? Então, esses são os orgânicos. E o rejeito. O rejeito é um tipo de resíduo que a gente não tem como nem reciclar e nem compostar, né? Porque o orgânico a gente composta para produzir adubo. E aí é um tipo de resíduo que realmente ele tem que ir obrigatoriamente para o aterro sanitário, que na escola é muito pouco, é mais resíduo de banheiro, né? Resíduo ali que a gente produz no banheiro. Então, a gente tem uma previsão de que isso seja 10% do total de resíduo ou menos, né? Então, no dado que a gente encontrou aqui, a gente ainda está misturando muito resíduo, né? Porque tem 50% que ainda está no bolo do rejeito. Então, tem muito para a gente avançar e melhorar nessa separação, né? Então, 50,6% rejeito, 33% orgânico, isso são 22 toneladas, né? E 16% recicláveis, são quase 11 toneladas, né? E aí o que as pessoas precisam entender, né? Se a gente não faz nenhuma separação, tudo isso vai para o aterro sanitário, a gente desperdiça. Se a gente não recicla, a gente precisa extrair mais matéria-prima para produzir novos produtos, né? Então, numa estimativa que eu fiz aqui, se a gente considerar aí que a gente conseguiu compostar todo esse orgânico, né, que são 22 toneladas, a gente teria mais ou menos 6,6 toneladas de adubo, né? Isso, se a gente pensar aí R$ 15 o quilo de adubo, que é a média de um preço aí de adubo orgânico, são R$ 99 mil no ano, né? Então, assim, é uma quantia expressiva. Se a gente pensa aqui nos recicláveis, né, essas 10 toneladas, quase 11 toneladas. Se a gente pensar um preço médio que eu coloquei bem para baixo, 40 centavos o quilo de reciclável, são R$ 4.300 no ano, né? Então, eu acho que a gente precisa também demonstrar esses números para as pessoas começarem a enxergar com mais atenção também. Porque, peraí, são R$ 103 mil que estão sendo jogados no lixo, né? E mais importante do que isso, né, do valor em si, seria um recurso que estaria retornando para a economia para a mão de pessoas que normalmente estão em situação de vulnerabilidade social, né? Então, assim, eu acho que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala do tripé, né? Ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. Quando a gente vê esses números, né, a gente vê que realmente, olha, pode parecer uma ação pequena na cabeça de algumas pessoas, né? Lixo zero, beleza, mas é só o resíduo ali. Não, isso faz uma diferença enorme, né? Para o ambiente, socialmente. Então, acho que essa é uma outra frente importante também da gente mostrar, conversar com as pessoas e falar assim, olha, é errado de todos os pontos de vista. É errado para o meio ambiente, é errado para as pessoas, é errado para a economia, né? Então, de contribuir, né? Porque cada pessoa entende o mundo de uma forma e se importa com uma coisa, né? Então, se a gente falar de todas as coisas, a chance da gente abarcar mais pessoas social, né? é maior, né? E essa fala sua me fez aqui repensar e valorizar os catadores, né? Que a gente vê o pessoal espalhado pela cidade, fazendo recolhimento desses materiais e tudo mais, o quanto isso tem uma função social para eles, né? Porque muitos sobrevivem à custa disso. Então, além deles estarem tendo algo econômico por trás disso, né? Eles estão contribuindo para um planeta melhor. Eles estão recolhendo aquele lixo que a gente descarta, às vezes, de forma errada, né?
E isso tem uma função social para eles, né? Econômica e tudo mais, né? Nós tínhamos há um tempo uma associação que fazia o recolhimento de todo esse reciclável da escola, né? E eram, tipo assim, uma quantidade de, não me recordo bem, mas eram umas 10 famílias que se mantinham com o recolhimento desses itens recicláveis que nós produzimos na escola, né? Então, assim, olha a importância que a nossa ação pequena, às vezes ali na sala de aula, às vezes ali no pátio da escola, eu separar o lixo corretamente, eu estou tendo uma ação para a escola, uma ação para o planeta e uma ação para essa família que vai recolher e que vai se manter com o meu sustento, né? Com o sustento daquilo que ele trouxe da escola, né? Que ele levou da escola. Então, é algo que vai muito além da simples ação ali de separar, né? É algo social também. Com certeza. Outra coisa que eu acho muito legal também é porque a forma que vocês fizeram essa pesquisa para encontrar os dados, né? Que foi colocando a gente para trabalhar mesmo. Eu acho que quando você fala que que tem muito lixo, às vezes a pessoa não dá muita atenção, mas quando você fala que são 6 toneladas? 6 toneladas, você toma um susto, né? Você fala, como assim? Porque quando a gente tá no recreio, a gente joga lá no lixo, aí passa meia hora, 1 hora, a gente desce e já não tem mais aquele lixo ali, já recolheram, então você não vê mais. Então acaba que a gente não vê. Mas quando busca esse dado, a gente vai parar para ver, prestar atenção, olhar, ou quando a gente mesmo vai lá e separa e vê, fala, nossa, é muita coisa. E eu acho que isso já foi um trabalho de consciência, né? Já trouxe, assim, um pouco mais de atenção pra gente. Eu acho que desse jeito fica mais fácil de mostrar mesmo. Porque acaba que quando só fala, quando vem então a palestra, pra gente às vezes é tão monótono. Parece que é dissociado da realidade, assim, a gente né? fala, nossa, tá. Essa fala que você... pode falar. E muitas vezes é muito difícil a pessoa entender a profundidade, como é realmente, né, expressivo esses números. Essa fala que você teve, eu tô no intervalo, eu descarto meu lixo, eu subo pra minha sala e de repente eu volto e ele não tá ali mais. Dá a sensação de que sumiu ali, né? Eu não tenho responsabilidade sobre aquilo que eu fiz no intervalo, né? E quando você a gente traz essa pesagem, você fala, nossa, no intervalo foi isso aqui tudo que nós produzimos, né? Sim. E pensa da semana, pensa em todas as unidades, pensa no mês, é uma quantidade enorme, né? E a gente tem sim responsabilidade sobre aquilo, né? O fato de eu ter subido para a sala e alguém recolheu aquilo ali, mas aquele lixo que está ali, ele teve um destino, ele foi para algum lugar, e aí? Né? Então, achei pontual assim, a sua fala, trazer essa consciência, né? E a gente também começa a pensar até no desperdício, né? Porque no lanche tem muito desperdício. A gente vê comida no chão, assim, é muita coisa. Às vezes a comida cai, às vezes foi sem querer, mas caiu ali, aí deixa lá também. Não recolhe, não joga no lixo. Ou então pega 10 pães de queijo, come 2, joga tudo fora depois. Então a gente acaba que começa a criar uma consciência, tipo, nossa, não tô com tanta fome, ou então deixa eu pegar um primeiro, depois eu vou lá e pego mais. Acho isso muito importante. Acho que dessa forma a gente consegue, a gente num todo, né, todo ensino médio, todo fundamental, consegue ter uma visão bem mais ampla do que acontece. Eu acho isso. Essa questão do PEN, ele é um grande desafio para nós, né? Nós somos, eu vejo como um privilégio nós termos uma fartura, né, de alimentos ali que nos é fornecido durante esse intervalo. E é isso, Ana Júlia, eu vejo também essa falta de consciência das pessoas ao colocar no prato, né? Então, às vezes você vê 5, 6 pedaços de bolo ali, não quero, ou às vezes o meu paladar não foi agradável aquele alimento, o restante vai para o lixo. Nossa, se você pensa a quantidade de pessoas que teriam vontade de comer um pedaço daquele bolo, né? Então, assim, é importantíssimo essa visão que vocês têm, né? E disseminem isso, né? Conversem com os alunos, com os amigos, né? Para que essa consciência, ela abranja mais pessoas, né? Para a gente conseguir trazer uma mudança de paradigmas mesmo dentro da escola. É realmente muito evidente esse desperdício na nossa escola. É até assustador às vezes. E muito legal que na nossa cantina a moça,
ela sempre dá um por vez, um bolo, né? Tem às vezes até um limite, assim, porque realmente muita gente desperdiça como se não fosse nada. E há a possibilidade do repetir, né? Então eu pego, Sim. sei lá, 2 pedaços de bolo, 1 pedaço de bolo. Ok, depois você pode vir e repetir, né? Então não é que quando né, quem está ali servindo oferece um pedaço de bolo, não é algo que ela está regrando, né, de alimentos. Não é te dando a possibilidade de comer esse pedaço e depois você repete, é pensar no outro que está ali na fila que também precisa comer, né? Então é uma questão de consciência mesmo. Mas muito bacana. Eu acho que é isso então, né, gente? Assim, eu queria parabenizar vocês pela iniciativa do projeto. bom, meninas. Eu acho que o insight que vocês tiveram de falar assim, não vamos pensar só no nacional, vamos pensar de como que a gente amplia isso, né? Eu acho que isso é muito importante, porque esse é o espírito, né? Assim, a gente quer fazer o nacional ser lixo zero, mas a gente quer que as outras escolas sejam, a gente quer que as empresas sejam, a gente quer que Uberlândia seja uma cidade lixo zero, que Minas Gerais, o Brasil, a gente quer que o mundo seja lixo zero, né? Porque isso é o que o mundo precisa, né? Então, acho que é por aí. E é isso. Parabéns, viu, meninas? Muito Muito bom, obrigada. assim. Obrigada. Às vezes a gente eu fico mais na parte da supervisão, às vezes a gente não tem tanto contato com vocês, né? E foi enriquecedor esse bate-papo aqui, saber que existem meninas tão lindas e engajadas numa temática tão importante e tão necessária, né, de se falar, né? Com certeza. É isso aí, acho que a gente está no caminho certo e continuemos. É o que a gente fala, né? Vamos que vamos. Vamos parar não. A gente é que o agradece pela planeta tá aí. oportunidade, viu, gente? É muito bom estar aqui conversando com vocês, pessoas que já têm experiência, que podem dar apoio, esse apoio pedagógico que a gente Contem com o tanto comitê, precisa. né, Ivo? Contem com o comitê de sustentabilidade. Aqui o Ivo na coordenação, nós apoiando, estamos à disposição. Gente, quase que a gente encerra aqui sem falar, né? Que o Comitê de Sustentabilidade, né? Nós estamos representando aqui, mas tem o Iago que está na coordenação, tem todos os supervisores operacionais de cada unidade, tem os coordenadores pedagógicos e também esse que estão ano, participando, isso é né? um avanço que a escola, que o comitê ganhou para nós esse ano, que foi a participação do pessoal do pedagógico, né, dos coordenadores pedagógicos dentro do comitê. Então, hoje, os nossos projetos, toda a ação pedagógica que é pensada pela coordenação, pelo núcleo, eles têm a preocupação da sustentabilidade, né? Então, a ideia da sustentabilidade, ela já está disseminada ali dentro do contexto pedagógico, e isso é muito presente porque eles fazem parte, né? Temos representantes de cada coordenação, de cada unidade dentro do comitê. Então, tudo que a gente pensa é disseminado ali dentro dos projetos também. Então, acho que isso a gente ganhamos muito com a presença deles dentro do comitê. Então, é muita gente envolvida. Acho que é isso. Não sei se tem um jeito certo de encerrar, mas... Só agradecemos, então, a participação de vocês aqui, todo mundo que está nos ouvindo aí. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Tchau. Vamos lá, hein? Todos juntos. Precisamos do apoio de todos. Tchau.